desde já dar as boas-vindas, né, aqui aos nossos convidados, também todos vocês, então, que estão nos acompanhando nessa noite comemorativa da Liga do Agro. E olha, o objetivo do nosso encontro nessa noite é abrir o diálogo, né? O diálogo é tudo entre o campo e a cidade. A gente quer proporcionar aqui momentos de reflexão, já que quem está na cidade depende de quem está também no campo e vice-versa, né? Aquele que está produzindo alimento no campo depende da comercialização de quem está na cidade, as máquinas agrícolas, a inovação que é feita na cidade. E também quem está na cidade depende aí dos alimentos do campo. Portanto, nós somos todos um mesmo setor interligado, né? Isso nos forma como país, como sociedade. A gente tem que estar cada vez mais aí unidos e também abertos ao diálogo. Eu quero agradecer a toda a equipe, do pessoal da Liga do Agro, administrativo, também o pessoal do conteúdo, pelo convite, também por proporcionar essa noite aqui para todos nós. E eu quero rapidamente destacar os objetivos e também o propósito da Liga do Agro. É um movimento, né, um grupo criado em julho do ano passado, em julho de 2019, por amigos e profissionais do agronegócio que decidiram se unir para levar conhecimento, produzir conteúdo, combater fake news, também desmistificar assuntos do setor e, claro, com tudo isso, fortalecer a imagem do nosso agronegócio, aproximando, né, o campo e a cidade. E em comemoração, então, ao aniversário aqui de um ano, o grupo decidiu criar a nossa live comemorativa. Eu quero já agradecer também a Viex Américas pela realização do evento e a Ambientares Soluções em Meio Ambiente pelo apoio. Muito obrigada a todos. Bom, eu vou começar apresentando aqui os nossos debatedores. Começo pelo deputado federal Alceu Moreira. Ele é filho de pequenos agricultores, já trabalhou como comerciante de produtos agropecuários e, na década de 1980, iniciou a carreira política, somando experiências como deputado estadual, também prefeito de Osório, no Rio Grande do Sul, por 2 mandatos. Foi presidente da Assembleia Legislativa e atualmente está no 3º mandato como deputado federal pelo MDB do Rio Grande do Sul. E, claro, é presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, com uma importante atuação no Congresso Nacional. Quero apresentar o nosso comunicador Luciano Huck, que já passou por importantes veículos de comunicação, como o Jornal da Tarde, a Jovem Pan, a Gazeta, a TV Bandeirantes. Desde 1999 é apresentador do programa Caldeirão do Huck, na TV Globo. Também é empreendedor, diretor-presidente do Instituto Criar de TV, Cinema e Novas Mídias e faz parte dos movimentos de renovação, como Agora e Renova. Quero apresentar a nossa querida Tereza Vendramini, a Teca Vendramini, que é pecuarista, socióloga. Ela integra a 3ª geração de uma família que, há 80 anos, acumula vínculo com o agronegócio. Natural de Adamantina, no interior paulista, a Teca gerencia propriedades rurais em Flórida Paulista, aqui em São Paulo, e também no Mato Grosso do Sul. Ela é considerada uma das principais referências femininas no agronegócio aqui no Brasil. Em fevereiro deste ano, se tornou a presidente da Sociedade Rural Brasileira, após ter sido diretora do Departamento de Pecuária da entidade entre 2017 e 2019. E como mediador, nós temos hoje aqui, quero apresentar também o Marco Marrafon, que é professor de Direito e Pensamento Político na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, é advogado, mestre e doutor em Direito do Estado pela Universidade Federal do Paraná, com estudos doutorais em Roma, na Itália. Também é ex-secretário de Estado de Planejamento e Educação e ex-presidente da Academia Brasileira de Direito Constitucional. Então, tendo apresentado a todos, eu já passo a palavra para você, Marco, para você iniciar os trabalhos desta noite. Boa noite para você. Boa noite, Lilian. Eu que agradeço pela apresentação e agradeço muito fortemente nossos convidados debatedores, nosso comunicador Luciano Huck, que tem feito um belíssimo trabalho em busca de construir conhecimento, ouvir as pessoas na área de saúde, educação, segurança pública, andando o mundo aí buscando e trazendo boas ideias para os debates. Agradecer muito também nossa Tereza Vendramini, a Teca Vendramini, nossa presidente da Sociedade Rural Brasileira, que tem feito um belíssimo trabalho com muitos projetos que nós vamos conversar sobre isso na sequência e que muito nos orgulha. E o deputado Alceu Moreira, da Frente Parlamentar Agropecuária, que tem aí se notabilizado pela luta intransigente na defesa do setor e com isso tem bem representado todos os seus associados, todos os membros que trabalham no agronegócio. Então é um momento muito importante, é o que eu tenho dito, a Liga do Agro hoje comemora seu aniversário, mas quem ganha é a sociedade brasileira.
E ganha porque, mais do que nunca, se faz necessário um debate plural, aberto, leve, onde as pessoas possam ouvir, né, lembrar que sempre existe o outro, existe a diferença, e nessa construção, que é plenamente democrática, realizar as convergências necessárias. Então, um debate plural, para além das porteiras, né, é a ideia que vai notabilizar e que vai construir toda a nossa reunião de hoje, nossa live hoje. E mais do que isso, é importante dizer, né? Nós estamos vivendo tempos muito complicados, cheios de fake news e mentiras para todos os lados. E quando a gente coloca a divergência, coloca as diferenças e as convergências, nós, então, cumprimos um dos objetivos importantíssimos da Liga, que é justamente combater a mentira, as fake news, e assim a gente constrói. Inicialmente, nesse primeiro momento, né, eu gostaria de ouvir as considerações aí iniciais dos nossos convidados debatedores. Em homenagem às mulheres, eu convidaria a nossa Tereza Vendramini para dar suas boas-vindas, falar um pouquinho justamente sobre a importância dessa comunicação do campo com a cidade, falar um pouquinho de como é importante o conhecimento verdadeiro e a importância, né, do setor, né, que ela preside e que ela representa aqui para todos nós aqui na live. Na sequência, o deputado Alceu Moreira e, por último, então, nosso Luciano Huck, também suas considerações iniciais. Teca, contigo. Boa noite, Marrafon. Muito obrigada, viu? Obrigado aí de você estar aqui nos mediando. Te conheci agora esses últimos dias, muito bom, sabe? Adoro conhecer gente nova, gente que trabalha, como eu já vi que você já fez muita coisa aí. Minha amiga Lilian, minha amiga querida, Lilian Munhoz, bom demais estar aqui. O meu presidente Alceu me representa, o nosso presidente da Frente Parlamentar. É uma honra para mim hoje, eu já falei isso, estar dividindo com você, Alceu, uma live aqui, nossa primeira, tomara que a gente faça muito junto, se Deus quiser. E o comunicador, o Luciano Huck, também muito especial, Luciano, está aqui para mim, sabe? E eu acho que você, como um grande comunicador, você está me dando uma oportunidade, que é o que eu vou falar agora, que é de falar fora do agro, sabe? Eu acho que eu atingir as pessoas fora do agro, é por isso que eu acho que é a importância dessa conversa hoje. E eu quero saudar, eu acho que nessas minhas considerações iniciais, principalmente a Liga do Agro, que é uma moçada que está aí, hoje está comemorando um ano, acho que esse mês agora, de formação, e teve a ideia de fazer isso. E, novamente, a Liga, é a Liga que está me proporcionando essa oportunidade, sabe? A Liga que está me proporcionando essa oportunidade da gente, eu e o Alceu, poder atingir, junto com o Luciano, que o público maior que deve estar aqui é o público dele, da gente falar um pouco fora do agronegócio. Eu acho que hoje, né, que é uma necessidade grande, assim, todas assim, reuniões que eu tenho tido aí no agro nesses últimos anos, a gente sempre fala, assim, da dificuldade de comunicação, como é difícil a gente chegar na cidade, né, e hoje a gente está, assim, atingindo essas pessoas da cidade, né, a gente não está, nesse momento, falando para a gente mesmo, né, nós não estamos no nosso casulo, nós não estamos no nosso quadrado, e é isso que me trouxe aqui hoje. Obrigada, gente, obrigada. Nosso deputado Alceu. Olá, eu queria dizer da imensa alegria que tem em poder estar com a Teca, nossa Tereza Cristina. Aliás, queria dizer, Luciano, que é o império das Terezas, né? É uma na Casa Rural, a outra é ministra da Agricultura, elas tomaram conta desse negócio, né? Queria parabenizar a Lília, minha querida amiga, o Marco, né, que está mediando aqui, dizer para vocês o seguinte, pessoal, pensem nos últimos 30 anos, e pensem o seguinte, nós estávamos no fundo de uma roça 30 anos atrás. E nós pensávamos o seguinte, se eu conseguir chegar naquela porteira e sair com o meu produto produzido, eu tive uma grande vitória. Andamos e chegamos na porteira. E logo depois descobrimos que aquele caminho era um caminho muito pequeno, incipiente de toda a caminhada da produção agrícola. E fomos então para o agrobusiness, para o agronegócio. Começamos a negociar. Este era muito mais complexo, desconhecido, né? E o nosso cidadão da lavoura era uma pessoa rústica, né? Tinha dificuldade para chegar, pensavam os outros. Não, absolutamente não. Ele rapidamente dominou isso. Então, pensando num país que se programou para ser chão de fábrica,
que tinha sindicatos, estrutura sindical, ideologia sindical, êxodo rural, cidades com grandes populações, trânsito, problema, ambiente, moradia, tudo, e de repente o novo não sai da fábrica, o novo saiu da roça. Quem tem tecnologia, pesquisa, inovação, quem tem logística, conectividade, é o agro. Quem conquista mercado e conquista o mundo é o agro. Tá? Temos muito a comemorar, mas não somos bons numa coisa que estamos fazendo neste momento agora. Aprendemos tudo da roça para a mesa e não aprendemos o caminho da mesa para a roça. O caminho da mesa para a roça é comunicação e imagem. Como fazer comunicação e imagem? Meu amigo, quando tu vai fazer comunicação e imagem sobre um setor como o agro, tu está lidando com um corpo multilateral. Para cada face deste corpo, reflete um interesse. Querer responder isso tudo com frases rasas, alto ou baixo, gordo ou magro, preto ou branco, é no mínimo pouco inteligente. Eu vou querer mesmo que os franceses, nossos concorrentes, de quem estamos tomando as prateleiras do supermercado da Inglaterra, que eles fiquem loucos de felizes conosco? É claro que não. Isso aqui não é Olimpíada. Nós estamos disputando mercado por centímetro e vírgula. Tá? E é claro que essa pessoa vai colocar todo tipo de empecilho. Aí, então, eu faço o seguinte, na questão ambiental, eu deposito todas as minhas fichas dizendo o seguinte, olha, vocês já derrubaram as matas de vocês já fizeram tudo que tinha que ser feito, vocês já isso, acusa eu de tudo. Pô, e no final de tudo, resolveu o quê? Eu respondi tudo? Não. É verdade o que eu disse, mas também é verdade que eu preciso fazer muito mais no meu país. Então, percebam que as respostas são sempre multilaterais e são generosas. Elas precisam compor um conjunto. A resposta deve ser científica? Depende. Se a afirmativa é científica, a resposta é científica. A resposta deve ser jornalística, porque eu quero trabalhar o consumidor. Se a afirmativa é jornalística, a resposta é jornalística. Então, fazer comunicação para os centros urbanos é fazer o caminho da mesa para a roça. É fazer com que as pessoas, agora na pandemia, possam perceber que talvez o único momento de lazer que ela tem, onde tem grande prazer, é tomando o vinho que veio da roça, ou é um belo jantar ou um almoço com tudo que veio da roça. Nós somos teu sorriso. Nos aplaude, nós gostamos. Meu caro Luciano, está contigo a bola. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, Marrafon, partiu de você. Lilian, obrigado pela apresentação. Deputado Alceu Moreira, obrigado aí pela fazer parte dessa conversa aqui. Teca, obrigado pelo convite, pela sua liderança. Eu vou... Acho que primeiro eu quero justificar o porquê que eu estou aqui, da maneira mais objetiva possível. Acho que durante essa pandemia, na verdade, acho que eu tenho muito mais que ouvir do que falar numa live sobre agro aqui. Então, eu tenho muito mais a aprender na conversa aqui. Mas esse é um tema que durante o isolamento, eu cumpri a risca, graças a Deus, da porta para dentro, está tudo bem em casa, pude ficar esses 4 meses o mais em casa possível, e acho que um dos temas que mais me chamou a atenção foi o agro. Porque eu acho que o Brasil, acho que o baile que a gente deu no mundo, na gestão dessa crise sanitária, foi através do agro. Sabe? Eu acho que a mega mobilização que você viu no setor no começo, para que seguisse funcionando, a gente não teve desabastecimento em minuto nenhum, eu sempre foquei os meus esforços na solidariedade, sempre foi aquela coisa de não deixar fazer a fome ia chegar mais rápido do que o vírus. Como é que você fazia isso? Muita gente falava, vai desabastecer, e não desabasteceu por mérito absoluto da infraestrutura logística toda do agro. Então, isso me chamou muita atenção e eu comecei a prestar ainda mais atenção nesse tema. E li muito a respeito disso, conversei muito, acho importante estar aqui dialogando, acho que o Marrafon falou isso no começo, assim, acho que a gente tem que trocar ideia com todo mundo, e as minhas reflexões aqui, para começar, assim, eu duvido que o Brasil, no espaço de uma geração, que é o que eu estou pensando, consiga produzir brinquedos mais barato do que a China, ou consiga produzir eletroeletrônicos melhores que Taiwan, mas eu acho que nenhum outro país no mundo tem as nossas riquezas naturais, a nossa vocação agrícola. Então, acho que, para mim, o lugar do Brasil no mundo deve ser como a maior potência verde desse planeta, né? Uma nação, como é que eu posso dizer, agroindustrial sustentável, vamos dizer assim, um país forte na produção de alimentos e referência global na proteção ambiental.
eu acho que não seria nenhuma estranheza a gente mirar no topo dessa produção global de alimentos, de insumos do campo, e ao mesmo tempo ser eficiente nos seus programas de controle e preservação. Eu gosto muito da minha vida na televisão, fiquei pensando como é que eu poderia abrir aqui hoje, e eu sou um contador de histórias, né? Eu gosto de ouvir as pessoas, e eu tenho ouvido muita gente nesse tema aqui, e o que me dá prazer, assim, com o Brasil polarizado do jeito que está, né, deputado? Eu acho que ia ter dificuldade de encontrar nos dois lados, vamos dizer assim, narrativas convergentes, só que eu acho que tão normal aqui, que eu fiquei sozinho na tela, tá isso mesmo? Vocês apareceram para mim. Agora vocês voltaram, eu fiquei sozinho aqui, está todo mundo aí de volta. Eu queria dizer que não foi difícil encontrar bons interlocutores, tanto na agenda do agronegócio, quanto na agenda da sustentabilidade. Então, eu acho que nosso papel aqui hoje, essa conversa, é muito para começar a romper um pouco essas dicotomias, assim, que entre, você é liberal, você é socialista, você é direita, você é esquerda, você é Estado grande, você é Estado pequeno. A minha sensação, e eu acho que o que me traz para essa conversa, é que eu vejo a possibilidade, até a necessidade de a gente romper com esse litígio que parece que existe entre a agricultura e o meio ambiente, tá? Então, acho que nunca, como vocês já colocaram, nunca teve tão conectado o campo e a cidade, como eu comecei falando aqui, e eu acho que a gente tem uma mega oportunidade na mesa agora. Eu estava lendo essa semana um estudo do Jorge Caldeira que dizia que hoje no mundo você tem 50 trilhões de dólares disponíveis que eram investimentos dos fundos que iam para petróleo, gás, petroquímica, e que hoje está disponível para você investir, estão buscando investimentos assim no campo da economia limpa, vamos dizer assim. E eu acho que para atrair esses investimentos para cá, a gente precisa abrir o diálogo, a gente precisa ser conciliador, a gente precisa ser criativo e abandonar dogmas antigos que ficaram no século passado. Então, eu posso estar enganado, eu acho que vocês sabem disso muito melhor do que eu estou aqui muito para aprender do que qualquer coisa, que eu acho que a gente está entrando na era da biotecnologia, na década da biotecnologia, do crescimento da produção, da produtividade. Então, acho que eu queria ouvir aqui um pouco de vocês. E, para fechar, eu tenho muito orgulho do Brasil, eu rodei esse país inteiro nesses 20 anos, Marrafon, inteiro, de qualquer canto. Assim, eu fui mesmo, se quiser tomar, qualquer lugar eu passei nesses 20 anos rodando para televisão. E a gente herdou, acho que as maiores e melhores matrizes naturais do planeta, as mais equilibradas, é um país equilibrado em todos os sentidos, né? Então, acho que nenhum outro país pode oferecer uma produção de alimentos tão volumosa quanto a gente, respeitando a gramática da sustentabilidade. E a gente nasceu como um país que parecia que a nossa riqueza vinha da destruição da natureza, né, dos portugueses quando chegaram aqui, e eu acho que a nossa maturidade vai ser diametralmente oposta, ou seja, a gente ser uma potência verde, a gente ser uma potência baseada na riqueza inclusiva, sustentável e na restauração ambiental. E o que me traz aqui, quando hoje estão falando, mas você vai debater, eu falei, eu não estou aqui para debater, acho que a gente não está aqui para conversar, para debater a safra do ano que vem. Acho que a gente está aqui para conversar sobre a safra de daqui 10 anos. Qual vai ser o legado da nossa geração? Então, mais uma vez, eu agradeço o convite de vocês aqui e eu estou aqui humildemente para ouvir o que a Teca, o que o Alceu tem a dizer, Marrafon também, e eu e você, a gente fica aqui aprendendo um pouco. Exatamente. Obrigado, Luciano. Lília, está contigo a bola. Muito bom, gente, muito obrigada. Bom, o Luciano falou, né, da importância aí do Brasil ser potência verde, né, da produção sustentável. A gente vai falar sobre os desafios do agro para os próximos anos, do futuro do agro, mas falando sobre potência verde, nós somos, né, isso a gente tem que ter muito orgulho e divulgar cada vez mais, porque o Brasil é um dos países que mais preserva o meio ambiente, tem uma legislação ambiental muito rigorosa. Segundo a Embrapa, 26% do nosso território é dedicado à preservação. E quando a gente junta, né, a área protegida e a preservada, a gente tem o equivalente a uma Europa. Então, o país possui mais de 66% da sua área de vegetação nativa. E para incluir, então, agora, para a gente começar nesse bloco de preservação ambiental e sustentabilidade, a gente vai assistir agora o vídeo do Mauro Lúcio, que vem lá do Pará. Vamos ver, então. A preocupação nossa maior é em gerar riqueza, é em gerar bons empregos, é em melhorar a qualidade de vida das pessoas, é em melhorar o lado social das pessoas. E isso tudo com um componente muito interessante, que é a conservação.
sem desmatar nada, sem aumentar um passo a mais dentro da floresta, você consegue produzir sem agredir, na maior tranquilidade. Amazônia, sudeste do Pará. Municípios de Paragominas, Tomé-Açu e Ipixuna. Aqui ocorre uma verdadeira revolução. Uma revolução que começa no campo, onde a pecuária está escrevendo uma nova história. Pecuária Verde é um projeto que foi criado no intuito de melhorar a atividade, fazer uma transformação no modelo de produção de pecuária. Antigamente a gente pensava só em produzir carne. A situação atual que nós vivemos nos obriga a produzir e produzir com sustentabilidade. Então hoje nós temos que ter animais de qualidade, produzindo com qualidade, além de levar em consideração a nossa área ambiental. Então a importância desse projeto para a gente é que ele consegue agregar tudo isso para que a gente tenha essa carne de qualidade em um ambiente sustentável. Você vai produzir mais através desse projeto, através de adubação, você vai produzir mais em menos áreas. O que vai acontecer é que vai sobrar muita área antropizada, que o destino era a pecuária, vai passar para uma agricultura, vai passar para uma silvicultura, e isso vai diversificar a renda do proprietário rural e vai dar mais condição a ele de sobrevivência. E com isso ele poderá arcar com a sustentabilidade ambiental e social. O projeto está montado em cima de um tripé, entendeu? E aonde esse tripé, entendeu? A gente está trabalhando a questão ambiental, ecológica, a questão do aumento da produtividade e a questão social, trabalhista, né? Então, hoje a gente pode dizer que a gente está trabalhando, entendeu, com o bem-estar na propriedade. Entendeu? Então, o objetivo do projeto basicamente é esse, entendeu? Aumentar a nossa produtividade, respeitando o meio ambiente, respeitando os nossos colaboradores. Mas para que as coisas mudem é preciso conhecimento, tecnologia e, principalmente, parceria. Tá aí, muito bem. Então, a gente viu, né, belo exemplo vindo do Pará, e exemplos como esse a gente tem no país inteiro, o produtor rural sendo o mais interessado em preservar, né, o meio ambiente, a sua propriedade, a região onde ele vive. E justamente nesse bloco, então, a gente vai falar sobre conservação, sobre respeito ao meio ambiente, e eu passo a palavra novamente a você, Marco Marrafon, para mediar, então, esse debate, esse diálogo nosso, né, como a gente está dizendo aqui, mas agora esse bloco especial sobre sustentabilidade também e meio ambiente. É com você. Muito obrigado, Lilian. Esse projeto Paragominas é o Pecuária Verde, né? Ele tem uma grande característica que é justamente a combinação de florestas e pastagens e também com o manejo racional da terra. E a Embrapa traz alguns dados fantásticos, né? Ela vai dizer que de 1990 a 2015, a área de pastagens no Brasil diminuiu 12% e a produção cresceu 229%. Ou seja, é um processo inverso, porque a gente sabe que no modelo tradicional a abertura de pasto sempre levava ao desmatamento. Então eu gostaria de ouvir inicialmente nosso deputado federal Alceu, depois a Teca e enfim o Luciano, acerca dessa ideia da legislação ambiental, ou seja, há um antagonismo entre a produção e a sustentabilidade, né, num ambiente em que a nossa legislação também é bastante rígida, o florestal exige no bioma amazônico aí 80% de preservação, né, o produtor hoje ele atua mais para a sustentabilidade ou ele entende que há esse antagonismo? E mais do que isso, né, a gente viu ontem numa matéria do jornal Valor Econômico que saiu justamente dizendo, né, que o setor produtivo, os produtores pedem um sistema ágil para mapear os desmatamentos ilegais.
Ou seja, há um problema muito sério no Brasil de desmatamento ilegal, e esse problema não é um problema do produtor sério que quer trabalhar, fazer as suas coisas dentro da legalidade, dentro dos licenciamentos e com todo o manejo sustentável possível. Então, eu gostaria que o nosso deputado federal Alceu falasse um pouquinho sobre esse papel do agronegócio na preservação, se há esse antagonismo, a sequência Teca também falando dos projetos, enfim, um comentário geral do Luciano. Alceu, está contigo, querido. Então é o seguinte, vamos deixar claro isso. Para começar, é o seguinte, quando um agricultor não respeita o meio ambiente, ele não é um agricultor. Quando um ambientalista não respeita o agricultor, ele não é um ambientalista, ele é um ambientaloide. Tá? Ele trabalha a questão ambiental por viés ideológico e ele transforma a exceção na regra. O tema de hoje que nós estamos discutindo é sustentabilidade. Mas as últimas 2 décadas, nos corredores das universidades, nós não falamos em sustentabilidade, nós falamos em política ambiental. Sustentabilidade é ter na mesma dimensão o social, o econômico e o ambiental. Na mesma dimensão. Colocar nesse processo apenas o ambiental, como se o homem e a economia fossem meras circunstâncias, não, claro que não. Então, a gente precisa trabalhar sustentabilidade. Meu amigo, era final da década de 60, início de 70, e começava a se falar no plantio direto na terra. Pensa comigo, para mim que vim com meus 9 anos de idade, lá de um lugarzinho chamado Sangafunda, 7 irmãos, 12, 15 hectares, plantando, nós capinava, lavrava com arado de boi, depois capinava tudo com enxada, aquilo, tudo, não podia ter um matinho na terra, aí de repente aparecem uns doidos que inventam de plantar milho no meio do mato. Bota a semente no plantio direto, para ficar olhando para aquilo, mas que loucura isso! Como é que esse cara não vai lavrar, não vai virar terra? Pois não fizeram mais. Os rios eram absolutamente turvos, porque perdia-se tonelada de terra para os rios, por revirar a terra com a chuva. Nós acabávamos dando terra nos rios. O plantio direto, sem que nenhum ambientalista pedisse, ele trouxe essa riqueza de manter o nosso solo com solo orgânico. Vai ali no oeste baiano, aquilo ali, há 40 anos atrás, era deserto, área desertificada, granitos de areia na 3ª forma de decomposição geológica. Eles agora têm 6 centímetros de matéria orgânica, produz milho, algodão e soja como ninguém. Quem recompôs aquele solo? O agro que recompôs o solo. Ah, bom, mas tem lá no Nordeste, tem lá na Amazônia alguém que derruba mato, sim. Aí bem pertinho da casa do Luciano também invadiram há pouco tempo uma casa e roubaram tudo que tinha dentro. Tem desvio de conduta social em todos os lugares. Se o macaco quebrar um galho da Amazônia, é motivo para uma gritaria internacional. Agora, se colocar todo o lixo de São Paulo no Tietê, não tem problema. Não tem problema. Quer dizer, é no urbano. Então, nós temos que deixar claro o seguinte, o que é exceção é exceção. O rio enche pelas 2 margens, nas grandes cheias, mas ele sempre volta para o leito. O leito é o caminho do meio. Nós temos que encontrar o diálogo de convergência, construir consensos. Quando eu estava vindo para esse programa, recebi uma patrulha gigantesca. Tu vai lá fazer um programa com aquele comunista chamado Luciano? Como é que tu vai para aquele programa com esse camarada? Tu é do agro? Tinha uma patrulha enorme, como se eu tivesse marca no lombo. Dizia, agora não posso, tu é daquele time, não é do outro. Não, meu irmão, não. Aqui no plenário da Câmara dos Deputados, de vez em quando eu ouço um deputado radical de esquerda ou de direita. Eu tenho quase 100% de contrariedade com o que ele fala, mas no meio daquele discurso tem uma frase lúcida que melhora o meu discurso. Não ser capacidade de ouvir os outros é não ter capacidade de enriquecer teu próprio discurso, construir suas próprias soluções. Então, eu quero te dizer o seguinte, o Brasil vai muito bem, obrigado. Nós temos problemas na Amazônia pela dimensão da Amazônia. Agora, uma coisa, Luciano, que é importante falar também, Marco, é o seguinte, os mesmos que falam mal de nós o tempo todo porque vendemos as árvores da Amazônia, não permite legalizar as madeiras da Amazônia. Querem continuar vendendo ilegal. Os mesmos que falam mal dos garimpeiros não permite que se regulem os garimpos. Para a pessoa ter que pagar imposto sobre minério extraído, saber onde é que está, como é que é o nome, o sobrenome, o CPF, onde ele está. 1 milhão de famílias na Amazônia que tem terras que o Estado os colocou lá e colocou com uma única condição, derrubar o mato e plantar. Ele não é grileiro, ele está lá 10, 20 anos, 30 anos,
40 anos naquela terra, ele até hoje não tem escritura pública e registro. Não tem um pedaço de chama de seu. Ele não pode tomar financiamento no banco, porque ele não pode dar terra como garantia. Aí nós estamos querendo fazer regularização fundiária, os mesmos que falam que nós estamos acabando com a Amazônia não permitam que eu dê CPF, endereço para aquelas pessoas, para quando tiver uma fumaça no mato, saber de que lugar está sendo queimado, quem é o dono. Então, há muita contrariedade disso. E, por último, quero concluir com isso esse texto, e dizer o seguinte: o Brasil é o país que tem o triplo de qualquer outro país do mundo que preserva terra agricultável. É fácil comparar com os outros países com pedra, fogo, gelo. Nós preservamos numa propriedade de 40 hectares, 8 tem que ser mato, é 20% da propriedade tem que preservar. Nós preservamos terra agricultável. Nós queremos vender produto com selo verde, porque é isso que o Brasil precisa. E não faremos isso xingando os nossos adversários, é convencendo-os do contrário. Muito bom. Teca, por favor, é contigo. Obrigada, Marco. Olha, eu vou pegar a linha aí do Alceu, e eu acho que falar de produtor rural, questão ambiental, né, e eu acho que e desmatamento ou sustentabilidade, eu acho que a gente tem que falar primeiro do nosso Código Florestal, sabe? Eu só vou acrescentar aí a fala do Alceu. Então, assim, nós temos um Código Florestal, que eu não vou ficar aqui, todo mundo isso é público, sabe? De 2012, e ele teve quase mais de 900 audiências públicas, né, até chegar ao final. Ele foi tão discutido, não é assim, as pessoas não sabem, não foi 20 audiências, 50, 100, foram mais de 900 pelo Brasil. E eu acho que, assim, vamos falar do produtor. Para o produtor rural, a gente cumpre, nós precisamos cumprir o Código Florestal. Isso é um ponto. Agora, o Alceu deu, assim, uma introduzida aí, de que produtor a gente está falando. Né? Eu sou produtora rural, eu sei que o Alceu é produtor rural, então, assim, existem os produtores rurais, e eu vou fazer um caminho aqui dividindo a gente, não é para o bem ou para o mal, mas do outro lado dessa avenida, eu coloco os especuladores, eu coloco os desmatadores, eu coloco os grileiros, que eu acho importante nessa oportunidade que a gente está aqui hoje, que não é o produtor rural. E, assim, eu vou falar mais uma coisa, falando de questão ambiental, para dar mais uma ênfase nisso daqui, é que o produtor rural, nós aqui, eu como representante da sociedade rural brasileira, tenho certeza que o Alceu, como representante da nossa frente parlamentar do agronegócio, o que nós queremos? Punição severa, gente, aos desmatadores ilegais. Acho que isso tem que ser muito falado aqui. Nós somos 100% contra o desmatamento ilegal. Mas, com certeza, outra coisa, tolerância zero com desmatamento ilegal. E a gente, nós queremos, mais assim, para finalizar isso, com esse desmatamento, com esses problemas da questão ambiental, que o governo combata o ilegal. Isso daí tem uma hora também que chega que o produtor rural, ele não consegue fazer isso. A gente só ganha pecha e nós somos os acusados. Mas aí eu já passo essa parte para o governo, que ele que tem que combater mesmo e fazer essa parte. Eu acho que é isso daí, Marco, e eu acho que passo para você novamente. Maravilha, Teca. Muito obrigado. Nosso querido Luciano, por favor, suas considerações. Eu estou ouvindo aqui também. Alceu, eu também fui muito criticado em estar com você no mesmo painel. Agora eu queria dizer assim, eu na verdade, não estou aqui como lado algum. Eu sou um curioso, eu sou uma pessoa interessada através dos movimentos cívicos e como cidadão ativo, encontrar solução para as coisas. Como é que a gente pode, a nossa geração, apresentar? As pessoas no Brasil hoje perderam o direito de sonhar. Assim, você vai... a gente até pode chegar aqui e falar, se a gente for falar em algum momento do pequeno produtor, a gente pode falar de desigualdade, que eu acho importante, porque o agro também vive da desigualdade. Assim, existem vários agros no Brasil. Tá? E acho que a gente tem que levar em conta essa diversidade das regiões rurais que a gente tem no Brasil, essa heterogeneidade do perfil dos produtores, né? Então, acho que se a gente falar em algum momento aqui de pequeno produtor, a gente pode falar de desigualdade, que é um ponto importante. Então, o que me traz a esse debate é como é que você pode
na nossa geração, apresentar uma solução, um projeto de país. E não acho também, a Lilian falou, nós somos uma potência verde, eu acho que a gente não é uma potência verde. Potencial para ser uma potência verde. Eu acho que o Brasil pode ser a maior potência verde do planeta. Não somos. Tá bom? E no vídeo, assim, parece que o mundo está maravilhoso. E também acho que não está. Assim, a gente fingir que os problemas não existem, eu acho que é a gente não enfrentá-los. Então, ou a gente tem um plano de comunicação gigantesco que vocês estavam falando. A imagem que hoje está passando para o mundo não é que a gente é um país sustentável e não é que a gente é um país que está preservando. Não estou discutindo se está certo ou está errado. Estou como observador. Eu acho que a mensagem que está vindo não é a mensagem que a gente gostaria que fosse. E acho também, fez a comparação com a relação da Europa, eu tinha lido isso ontem, que não faz muito sentido também comparar, porque a Europa tem, sei lá, eu estava lendo, são 10 milhões de quilômetros quadrados e o Brasil tem 8,5 milhões de quilômetros quadrados, né? E a área de vegetação nativa do Brasil corresponde, na verdade, a um pouco mais da metade da Europa. Então, é uma comparação que não é muito verdadeira. A minha opinião em relação a isso, vamos dizer o seguinte, me assusta quando você vai ver o desmatamento no Brasil e você vê que, sei lá, 1,2 milhões de hectares desmatados correspondem a 1% das propriedades rurais. Ou seja, no universo que tem 5 milhões e 300 mil propriedades rurais, segundo o CAR, você tem 50 mil propriedades rurais que desmataram e 99% foi desmatamento ilegal. Então, assim, como é que a gente debate isso? Na minha opinião, é tecnologia. Enquanto você não conseguir enxergar essa fotografia com clareza e não deixar que nenhum tipo de ideologia te deixe míope, nem para um lado nem para o outro, e conseguir enxergar a realidade, eu acho que a gente não vai chegar a lugar nenhum, vai ficar um debate entre um e outro que não vai chegar a consenso. Então, eu acho que a gente tem que terminar com esse litígio mesmo, como eu falei no começo, entre o agro e a sustentabilidade. Dá para achar narrativas comuns dos dois lados, dá para arbitrar isso de um jeito que quem sai ganhando é o consumidor, quem sai ganhando é o país, quem sai ganhando é o mundo, que acho que a demanda por alimento vai cada vez crescer mais e vai ter cada vez menos área. Então, o Brasil está muito bem posicionado. E você falou, Teca, do Código Florestal, e eu acho que é um tema muito discutido, mas eu concordo com você. Acho que o Código Florestal que a gente tem hoje foi um enorme avanço para o Brasil. Tá? Você pode discordar de um ponto, discordar de outro, dos aspectos do texto e tal, mas ele foi constituído depois de um enorme debate com a sociedade e acho que é um balizador importante. A meu ver, com todas as, talvez, problemas que tenham, isso a gente pode discutir, vocês sabem melhor do que eu acho que se a gente seguisse o Código Florestal, se a gente conseguisse executar ele de verdade mesmo, nos levaria para um lugar melhor do que a gente está hoje em dia, que já é importante. Então, assim, eu não quero entrar na narrativa assim, eu realmente acho, voltando ao que a Lilian falou, o Brasil tem tudo para ser a maior potência verde do planeta. O Brasil tem tudo para ser a maior potência agroindustrial sustentável do planeta. Sem derrubar uma árvore, você pegar os 25% das áreas mais produtivas, das propriedades mais produtivas do Brasil, conseguir democratizar o acesso à tecnologia, a essa eficiência que você tem nesses 25% mais produtivos, você dá saltos exponenciais de produção e de volume no Brasil sem derrubar uma única árvore. Então, eu acho que esse debate aqui é importante, só não acho que a gente tenha que dourar a pílula como se o mundo tivesse lindo e está tudo certo. Acho que a gente pode caminhar para isso. E a gente só vai caminhar para isso se a gente arbitrar, conversar e dialogar. Ótimo. O Luciano Vacari, lá de Mato Grosso, está te mandando um abraço aqui no meu celular, tá? Te mandando um abraço, o debate está muito bom, o pessoal está gostando. Falei, então, deixa eu quebrar um pouquinho o protocolo, né? Já passa a bola para a Lilian, porque nós vamos falar sobre os pequenos produtores, Luciano. Ótimo, eu te marrom na mão. Exato. Vamos sim. Bom, a gente está falando muito, né, sobre a pandemia agora, a gente mencionou sobre o abastecimento de alimentos e os pequenos produtores são, claro, essenciais, né, para a produção dos alimentos que são consumidos aqui no país e eles também dependem muito, né, dessa conexão com a cidade para que os alimentos de fato sejam distribuídos, cheguem à mesa de todos os cidadãos. E eu quero convidar, então, vocês todos para a gente assistir agora um vídeo de 3 irmãs que são produtoras rurais maravilhosas, as Agromeninas de Guapiaçu, em São Paulo. Vamos ver esse vídeo. Eu sou a Ariane Caldeira, eu Aline Caldeira e eu Aniele Caldeira. Somos 3 irmãs produtoras rurais, moramos em Guapiaçu, interior de São Paulo. Aqui a gente trabalha com hortaliças hidropônicas, frango de corte e também verduras convencionais na terra. Temos também um pouquinho de gado de corte.
Nosso pai queria que nossa realidade fosse diferente da dele, do trabalho no campo, porque fala que o trabalho é árduo, é difícil, a vida no campo, e ele queria a realidade nossa diferente da dele. E foi aí que a gente foi fazer faculdade. A gente se formou em engenharia civil, eu em 2017 e a Gêmeos em 2019. Nesse tempo a gente conseguiu provar para o pai que a gente conseguia facilitar o serviço aqui no campo com a ajuda da tecnologia para dar mais renda em pouco espaço. A gente conseguir aumentar, tornar a realidade de antigamente diferente, né? Que nem a gente facilitar para a gente crescer, a gente aumentar ao longo do tempo, né? A Aline fica mais responsável com a parte de banco, escritório. Aí a Eliane fica mais na lida do dia a dia e o pai mais administrando. As nossas maiores dificuldades foi no começo, convencer o pai que a gente conseguia estar aqui, fazer crescer, fazer acontecer, né? Que a gente tinha capacidade de estar aqui, né? A dificuldade tem muito o sol quente, a dificuldade pra gente, nós somos bem clarinhas. Mas a gente vai tudo driblando. O frio, são vários fatores que a gente poderia desistir de estar aqui, né? Mas com tudo isso, a gente quis ficar, apesar de tudo, né? Trabalhar com hortaliça, a gente tem que acordar cedo. Não é uma coisa fácil, né? Mas a gente, é isso que a gente escolheu para nós, né? E a gente conseguiu fazer acontecer tudo isso como que a gente está aqui hoje. Muito bem, um beijão para vocês, irmãs queridas agromeninas. Marco, passo a palavra para você. Muito legal, muito legal. Então, justamente o tema desse momento é o pequeno produtor rural, né? A gente tem aí prestigiado nossos representantes do setor nesse início do debate. Então, Teca, fala um pouquinho para a gente sobre o pequeno produtor rural, a importância, né, o contexto brasileiro, se o pessoal está sofrendo muito com a pandemia, como que pode ter projetos para desafiar, como vocês têm trabalhado isso na sociedade rural brasileira, né, contando essas iniciativas também, não só do poder público, mas também do poder privado, para pensar a questão, né, das meninas e de tantos outros aí que elas representam, que abastecem a mesa aí dos brasileiros em tempos tão complicados como esse de pandemia. Então, começo pela Teca, depois o nosso querido Seu e o nosso querido Luciano. Obrigada aí, Marcos. Olha, uma coisa que eu me preocupo muito, assim, e tenho um olhar para isso, sabe, o pequeno produtor rural. E, assim, tem um dado que 80% do Brasil são pequenos produtores rurais, parece que até mais, parece que vi, acho que chega a 80 e pouco, né, dos produtores rurais brasileiros que são. Tem outro dado também, que 70% dos produtores rurais só tem o ensino fundamental. Isso até para a gente se situar, né, para a gente entender um pouco disso, né. E assim, você me perguntou, né, se eles sofreram na pandemia. Sim, né, eu acho que eu vou responder sobre isso, mas eu queria falar de uma outra coisa, de produtor rural, da importância deles, gente, na produção da cesta básica brasileira, né. E outra coisa, além deles produzirem dessa importância na produção da cesta básica, eu acho que geração de emprego, né? Acho que saiu ontem, se não me engano, hoje no jornal, que o Brasil, ele tem, acho que agora, nesse último trimestre, acho que 9 milhões de desempregados. Então, eu penso muito, né, a roça, né, o campo, é um grande gerador de emprego, né, então, olha a importância dessa agricultura familiar, desse pequeno produtor hoje, para acomodar um tanto de gente. Essa é uma coisa que me chama atenção e eu vejo uma importância. E, assim, na cesta básica, né, produção, né, parece que eles produzem 70% do feijão, 34% do arroz, parece que 80 e pouco por cento da mandioca, 60% do leite. Isso daí é um dado do censo de 2017. Quer dizer, é muito importante isso daí. Agora, em relação, Marco, ao que você falou, né, se eles sofreram muito na pandemia, né, eu me lembro, eu fui eleita presidente da Sociedade Rural Brasileira em fevereiro, e em março ali a gente já chegou a essa coisa da pandemia e todo mundo, né, foi uma coisa difícil aí, está sendo para todo mundo, que nós estamos no meio, né, dessa crise, que eu falo que é uma crise transformadora, tanto para a cidade como para o campo, para todo mundo, e eu me lembro que todo mundo, assim, fechando porta, literalmente, né, as lojas fechando as portas, a gente fechando a porta, e muita gente aqui da cidade grande, que eu falo, né, quando eu estou chegando na cidade grande, eu estou indo para a roça, né, e muita gente correndo para a roça.
Existe uma diferença muito grande no entendimento das pessoas que ficam na roça e de quem está aqui, né? Ali demorou um pouco mais para chegar a gravidade do que estava acontecendo, sabe? Gravidade das pessoas entenderem realmente o que estava acontecendo. E eu me lembro, aí não como ser humano, como produtora, mas assim, como presidente da Sociedade Rural Brasileira, eu comecei a ver os problemas que o setor teve. O primeiro que eu vi, assim, que saltou, isso daí foi ali em março, é o problema das flores, né? Então, assim, a gente tem um cinturão aqui em Olambra, menino, o que aconteceu ali? Ninguém mais comprou flor. Então, assim, teve um setor que parou totalmente e emprega milhares de pessoas, né? Isso foi uma coisa que a gente começou, até eu mesmo falei, nossa senhora, a gente nunca olha, a gente nunca pensa naquele setor. E ele foi muito atingido. Teve outro setor, assim, foi tudo concomitantemente que aconteceu, hortaliça. Aqui a gente tem um cinturão verde aqui em volta de São Paulo. Menino, aquilo praticamente, sabe, houve uma parada de consumo, eles não conseguiam trazer, houve um desperdício muito grande de hortaliça, de fruta, leite, houve grande, assim, um problema, e eu estava até discutindo aí com o pessoal, com meus diretores lá da Rural, eles me lembraram, assim, Teca, piscicultura, né, que é um hábito alimentar que o brasileiro ele come muito fora de casa, o peixe, ele quase não come dentro de casa, ele não sabe preparar, e houve isso. Então, houve, assim, naquele momento inicial, esse pequeno produtor rural, ele sentiu, sim, ele provavelmente ficou sem saber, e eu acredito que houve uma adequação aí, e é tudo, como tudo na vida, né, gente? Tudo vai voltando ao seu normal. Acho que é isso, Marco. Maravilha, Teca, muito obrigado. Deputado Alceu, está contigo a bola. Deixa eu te dizer o seguinte, Marco, tem uma contradição aí que é, no mínimo, de semântica. Nós falamos do pequeno produtor rural. Quem é o pequeno produtor rural? É o que trabalha um pequeno pedaço de terra? Será que é isso? Porque aquelas 3 meninas que eu vi ali, elas não são pequenas produtoras rurais, coisa alguma. Elas são grandes produtoras rurais num pequeno pedaço de chão. Elas produzem produtos hidropônicos. Lá no meu Rio Grande do Sul, em 10, 12 hectares, o cara tem 150 mil aves. Esse cara não é um pequeno produtor. Esse cara pode ser um pequeno proprietário, um pequeno arrendatário, mas é um grande produtor. Então, tem a gente está sempre imaginando que, não. Pequeno produtor, para começar, é o seguinte, o pequeno produtor é o que produz pouco. Tá? Ele pode até ter muita área, mas é um pequeno produtor, produz pouco. Este é o pequeno produtor. O resto não é assim. Tá? Eu vi o Luciano conversando sobre a questão ambiental, Luciano, eu queria dizer o seguinte, lá no meu Rio Grande do Sul, por exemplo, nós não sabemos quantas multas ambientais nós temos nos últimos anos. Também nunca vi nenhum europeu falar que o Rio Grande do Sul está desmatando qualquer coisa. Nem na minha Santa Catarina, nem no Paraná, nem no teu São Paulo, nem no Rio de Janeiro, nem em Minas, nem na Bahia, em qualquer estado do Nordeste. Foram grande parte do Goiás, ninguém desmata nada. Grande parte do Mato Grosso, quase sempre ninguém desmata nada. Agora, tu foi lá na 163, de um lado e do outro. Tu vai ver aquele mundo de pessoas que não tem escritura pública e registro. E lá é o seguinte, meu irmão, lá o índio, das áreas indígenas, o único manejo tradicional cultural dele é queimando. Ele faz isso para poder plantar em terra nova. E sempre fará. Mas o cidadão que tem propriedade naquela região, pelo Código Florestal, ele pode desmatar 20%. Então, se ele tem 1.000 hectares, ele pode derrubar 200 hectares e queimar. Ele pode fazer manejo disso. É isso. Agora, quando o INPE vai lá e soma todas as fumaças e diz que tudo é criminoso, aí o Brasil inteiro fica enfumaçado. O meu Rio Grande do Sul não pode ter parte dessa fumaça. Nós não podemos dizer que o Brasil não é um país que protege o ambiente. Nós somos um país de selo verde. Nós produzimos 99% da nossa produção, não tem um só crime ambiental, não tem absolutamente nada. Nós produzimos para alimentar o mundo. Nós estamos alimentando 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. Neste período agora, nós andamos pelas estradas para abrir restaurante, para abrir borracharia, para o caminhoneiro poder transportar, organizamos logística de portos, conseguimos fazer entrega, abrimos feiras, fizemos tudo. O agro fez tudo muito organizado com relação a isso. Nós só temos problemas hoje com relação ambiental, com relação à Amazônia.
E a Amazônia foi entregue ao general Mourão, que é uma pessoa com autoridade e profundo conhecimento sobre o tema. Ele saiu da questão ambiental do Ministério do Meio Ambiente, que tem uma planta de atuação no país inteiro, e foi tratar a questão da Amazônia. Ah, mas ele não gerou os resultados desejados ainda. E talvez não consiga, porque tem meia Europa que não tem propriedade, tu não tem como multar, tu chega lá, o cara foi e fugiu, ele não está mais lá. Não tem um sobrenome, não tem nome, ele não é dono. Tá? Então, nós temos que regularizar isso. Então, nossa questão maior, pessoal, está na Amazônia. Não dá para criminalizar a população brasileira inteira, o agricultor brasileiro todo. Nós todos estamos com essa mancha, porque lá nós temos que fazer. E mais, não dá para punir a população amazônica. Eles, a grande maioria deles, querem pertencimento, têm orgulho do que fazem e trabalham, por meio dos grileiros que vendem madeira ilegal, que devastam a Amazônia, que botam fogo, bandidos, criminosos, e nós estamos pagando essa conta, tá? Então a gente tem muita coisa a fazer, inclusive o georreferenciamento, visitar a Amazônia por centímetros quadrados, muita coisa deve ser feita, e neste caso tem que admitir, aquilo que é criminoso é caso de polícia, não é caso de política. E nós temos que agir com muita força. Boa. Boa. Luciano, está contigo a bola. Tem muita falando aí do bloco do pequeno produtor rural. Tá. Obrigado aí de novo, pequeno produtor rural. Só para eu acho que, Alceu, eu acho que a gente tem um sério problema de comunicação em São para fora, assim, porque a gente comunica muito mal. Essa não é a imagem que a gente está passando para o exterior, entendeu? E eu acho que não dá para... A gente é uma federação, não dá para dissociar o problema que tem na Amazônia é o problema de Santa Catarina. Talvez não tenha o problema lá, mas é um problema do Brasil como um todo. Então, eu concordo com você na questão da regulação fundiária, acho que tem uma área cinzenta enorme na Amazônia, que você não sabe de quem é a propriedade, e isso dificulta muito. E a gente volta à questão. Assim, a gente não atingiu as metas que a gente gostaria em relação ao desmatamento, a gente teve 3 vezes mais do que a gente esperava. E eu acho, de novo, que a solução passa por dados. Assim, a hora que você organizar os dados do Brasil, a hora que você souber quem é, a hora que você abrir o CAR publicamente, a hora que você cruzar os dados, você tem até, inclusive, no próprio Mato Grosso, tem um exemplo muito bom que eu estava lendo, tem um projeto do governo, bancado pelo governo alemão e pelo governo do Reino Unido, se não me engano, de cruzamento de dados, e que você olha os índices de aplicabilidade de multa e de redução de desmatamento ilegal no Mato Grosso é bem grande. Então, acho que não faltam bons exemplos, como não falta na educação no Brasil. Mas eu vou tentar me ater no que foi falado do pequeno produtor, e eu acho que essa é a parte que mais me toca, tá? Eu estou aqui falando sobre um tema que é muito fora da minha zona de conforto, como eu disse, tem muito mais a aprender do que a qualquer outra coisa aqui, então, mas acho que tem um motivo para eu estar aqui, sabe? Tudo que eu vi e vivi nesses últimos 20 anos, rodando o país de ponta a ponta, sabe? Eu posso falar daquelas máquinas que parecem umas naves espaciais lá em Sorriso, que você chega lá, parece que aterrissaram uns extraterrestres no campo, aqueles negócios gigantescos também. E eu posso falar também da dona Diolinda e do seu Clóvis, que plantam mandioca no Rio Juruá, lá perto de Tefé, entendeu? Então, e que eu fui lá ver a dificuldade dele. Ela chegava para mim e falava, Luciano, eu preciso de renda. Eu falei, mas renda do quê, dona Diolinda? Eu preciso de uma máquina. Eu falei, uma máquina para quê, dona Diolinda? Para fazer renda. Eu fui entender por quê. O marido dela passa o mês inteiro moendo a mandioca que ele planta, que cabe, sei lá, 50 quilos na casquinha, que ele rema 5 horas para chegar em Tefé, para vender por menos de R$1 o quilo. Ou seja, é uma ineficiência enorme no escoamento e na produção dele. E que não paga nem o almoço. Então, o pior é o seguinte, só para pontuar, nesse dia da dona Diolinda, a neta que estava assistindo a gravação chega para mim no final, eu falei, quantos anos você tem? Ela falou, 11 anos. Eu falei, que legal. Estava no meio do nada, assim, era um palafita lá em cima, 5 horas de barco de Tefé. Eu falei, mas o que você quer ser quando você crescer, Eliana? Ela falou, eu vou ser juíza. Eu falei, caramba, bicho, eu olhei para o lado e falei, mas como é que ela quer ser juíza aqui? Sabe, a chance da Eliana virar juíza é 0 hoje em dia, mas a escola chegou. E vocês falaram do povo, das pessoas. Eu acho que o melhor jeito de você cuidar da Amazônia, se essa é uma questão importante, quem está discutindo aqui, sustentabilidade de produção, a gente sabe disso, o melhor jeito de cuidar da Amazônia é cuidar dos 25 milhões de brasileiros que lá habitam na floresta e nas franjas da floresta. Se você educar a próxima geração com uma cabeça de produção, de ecoturismo, de tudo que a gente sabe das potencialidades que tem ali, porém com um olhar sustentável, que a árvore vale muito mais em pé do que no chão, a gente transforma a Amazônia. E acho que eu falei um pouco disso e acho mesmo,
Quando você começa... Eu sou um curioso em relação ao agro, e quando você começa a ler, a tentar entender, você vê a diversidade de recortes que tem no Brasil, você encontra da maior modernidade de um lado a um atraso inacreditável vivendo lado a lado, né? E acho que nesse universo do pequeno produtor que o Marrafon provocou aqui, eu acho que, você fala de agricultura familiar, e você viu as 3 irmãs que estavam falando assim, muito bacaninha a história delas. Se eu tiver errado, se me corrija, Teca e Alceu, acho que eu enxergo no pequeno produtor uma divisão muito clara no Brasil. Assim, quando você vê do centro-oeste para baixo, talvez Tocantins não seja tanto assim, você vê todo o pequeno produtor muito conectado nas cooperativas. E eu sou um homem cooperativista, assim, eu acho que é aquela imagem, quando você bota um gravetinho só sozinho, ele quebra, 2 quebram, 3, quando você bota 4 gravetos juntos, já não quebra mais. E quando você vai da metade do Brasil para cima, que é onde está a maioria da produção da agricultura familiar, do pequeno produtor, e você vai para a Amazônia, vai para a Caatinga, esse cara não tem apoio de cooperativa. E aí desestruturou esse cara, e esse cara sofre muito, esse cara não tem o apoio tecnológico da cooperativa, esse cara não tem o apoio de logística da cooperativa, esse cara não tem apoio de inovação, depende ali do cara que produz melão, que precisa da indústria do melão, que ajuda um pouquinho esse pequeno produtor. Então, eu acho que eu estava lendo outro dia também, um número muito bom, que você pega, vocês me corrigem se estiver errado, das, sei lá, 5.300.000.000 5,3 milhões de propriedades agrícolas no Brasil, tem 15% que gera 84% do volume comercializado, ou seja, uma disfuncionalidade tão grande que, de novo, a gente chega a mais uma desigualdade do Brasil, que essa pandemia eliminou. A desigualdade da educação, a desigualdade digital, a desigualdade do amor e a desigualdade da produção agrícola também. Como é que você faz esses 85% melhorarem a sua produtividade? Então, eu acho que a gente tem áreas de excelência no Brasil com alta produtividade, mas a gente tem um enorme contingente subaproveitado, em degradação, abandonado, e acho que o tema é muito bom, nos leva à necessidade de olhar, de apoiar o pequeno e médio produtor, que muitas vezes o Estado das costas para ele, os bancos das costas para ele, o mercado das costas para ele, e resta só a trilha da ilegalidade. Então, eu acho que esse ponto é bem colocado, Marrafon, e é sempre uma conversa boa, que eu acho que esse é o ponto que mais me toca, que é o pequeno produtor. Maravilha. E uma coisa muito importante é a gente pensar também que todos sofrem muito quando, né, o Estado não funciona com licenciamento, as diversas barreiras que são colocadas, né? Então, também esse processo de desburocratização. Claro? Queria ouvir a opinião do Alceu e da Tereza. Assim, eu estava lendo outro dia sobre o pagamento por serviços ambientais, o tal do PSA, né? Que você não paga para o produtor, não paga para ele cumprir a lei, ou seja, você não paga para ele cumprir o que está no código, ou seja, ele pode na Amazônia desmatar 20%, no Cerrado, mas você paga a ele pelo que ele exceder na preservação. Ou seja, o cara tinha que preservar 20%, ele poderia desmatar, tinha que preservar 70%, 80% no caso, preservou 95%. Ele recebe, ao longo do... Quanto mais ele preservar por mais anos, ele passa a receber pela preservação acima do código, acima do que a lei permite. Ou seja, você transformar isso tipo num green coin, ou seja, que você possa trocar, quem tem os bitcoins, você criar um valor referencial para quem preserva além do que a lei permite. Isso, na verdade, Luciano, já está previsto no Código Florestal. O cidadão tem, na sua propriedade, ele tinha 100 hectares, e ele teria que preservar 20. Ele tem 28 hectares preservados. Tá? O que vai acontecer? Alguém que tem na sua propriedade desmatamento menor do que 20 e 100 hectares, vai lá comprar exatamente esse direito da área verde de compensação. Isso tem que acontecer normalmente no mesmo bioma, porque senão tu desequilibra completamente. Eu vou comprar um pedaço de área verde na Amazônia para compensar em Santa Catarina. Não dá para ser assim. Né? Precisa ter esta lógica dos biomas. Agora, nós teremos, nos próximos tempos, um ativo fantástico, né? Que é a questão do crédito carbono. Esse sim, nós vamos ter muito recurso disponível e o Brasil precisa parar de lutar contra isso. Quer dizer, ao invés de ficar a vida inteira xingando aqueles que acabam com a imagem do Brasil internacional, conversa com eles e negocia a possibilidade deles financiar a nossa preservação e fazer com que essa pessoa que preservou gere renda, por ele não cultivar aquele pedaço de chão e deixar a araucária crescendo.
para fazer isso. Isso é perfeitamente possível, é uma coisa lógica, não tem nenhum problema, não há sequer muito problema, muita resistência com relação a isso. Agora, tem coerência aqui? Tem, por exemplo, na Noruega. O cidadão vem aqui, a gente vai lá, eles nos tratam como se nós fôssemos vândalos. Só que vai no interior da Amazônia, é eles que estão explorando o petróleo de maneira ilegal e causando profundos danos ambientais. São os noruegueses. São os mesmos navios de madeira ilegal que estão indo para lá. Então, tem muita incoerência disso. E o Brasil tem que tratar a Amazônia como um território nosso, com a nossa autonomia, cuidar para que não aconteça esse tipo de problema, mas não pode, tem que ter uma linha muito tênue, que é entre a hipocrisia e a ingenuidade. Nós não estamos discutindo, não pode. Vai ter muita gente querendo colocar depreciação na qualidade do nosso produto por a questão ambiental, para poder comprar com menor preço. Nós não cederemos a isto. Temos que ter os olhos para ver a realidade, lutar com ela, mas nós não podemos, em forma nenhuma, trabalhar com ingenuidade e principalmente com a ingerência de alguém que queira dizer para nós, de fora para dentro, como fazer com a Amazônia. O Brasil sabe o que fazer com a Amazônia e se está fazendo mal feito, precisa melhorar. Mas você não acha, eu estou pensando aqui, você está falando da produção da cadeia, da defesa da cadeia de produção, que eu concordo com você, assim, a gente tem que proteger essa cadeia de produção, porque é isso que o mundo está nos cobrando, na verdade. E aí você vê, e aí volta o que a gente falou no começo, essa organização dos dados, entendeu? Se a gente não tiver os dados claros e organizados e eficientes, você acaba protegendo o grileiro, você acaba protegendo quem está na ilegalidade. Porque, assim, o cara que quer fazer direito, ele mergulha na lentidão da burocracia, o Estado fiscaliza mal, e a gente sabe disso, e vem sendo desmontado o sistema de fiscalização cada vez mais, você acaba punindo mesmo quem quer fazer o certo. Então, assim, de novo... Eu vou te pedir o seguinte, vamos imaginar o seguinte, tá? Hoje nós temos um problema que é a falta de levar a academia para a roça. Nós precisávamos levar a academia para a roça. Quem da academia? O pessoal do direito, o pessoal da administração, da biologia, da veterinária, da agronomia, dos cursos que têm a ver com gestão ou terra. Então é o seguinte, o governo tem que criar uma política, nós estamos discutindo isso agora aqui em Brasília, né, levar uma política para fazer com que esses alunos todos possam povoar a nossa Amazônia, as nossas lavouras do estado inteiro, com aqueles guarda-pós brancos com a academia, para levar o conhecimento e a terra, porque esta questão é uma questão cultural. Esses dados que tu pede para dispor, nós não temos. Sabe quem é que registra o número de crimes cometidos contra os indígenas nos conflitos? É a Pastoral da Terra. Desde quando a Pastoral da Terra tem autonomia para produzir dados confiáveis para o governo? O governo não tem um banco de dados para isso. Nós não temos. Mas então, de novo, então, assim, mais uma vez, é esse ponto. Eu acho que a tecnologia... Nessa construção dessa potência verde brasileira, a tecnologia ela é solução para uma série de coisas, inclusive você terminar com o litígio entre o bom agro, tá? Porque a gente sabe, você vê os dados de desmatamento, você vê que 1%, como a gente disse aqui, é responsável por 99% do desmatamento no Brasil. Ou seja, se você não organizar os dados mesmo, se você não abrir o cara, se você não abrir isso para todo mundo ter acesso e cruzar o que a sociedade produz de dados, e você tem coisas por satélite, por tudo, você não vai chegar a uma fotografia clara e você não vai conseguir avançar nessa agenda. Eu não sei se você concorda ou não, mas eu realmente acho que a gente não tem que derrubar mais nenhuma na árvore no Brasil e a gente consegue triplicar a nossa produtividade com isso que você falou, com inovação, com educação, com conhecimento, uma série de coisas que estão na mesa e que a gente pode aplicar. É o difícil mesmo, na verdade, é o seguinte, que não é difícil nós descobrir qual é a receita do bolo. Né? Difícil é misturar os ingredientes. Né? Como é que eu faço para fazer o tal do bolo esse? Como é que eu faço para todos esses dados? Quer dizer, alguém de má fé não quer ter os dados da Amazônia? Não, nós não temos os dados da Amazônia até agora, pela forma como ela foi ocupada, por a dimensão gigantesca de terra, que muitos não têm contato, por distritos que ficam a 1.000 quilômetros do município, por não ter conectividade. Nós estamos botando fibra ótica, nesse momento agora, no Rio Amazonas. O produtor de peixe vai vender peixe no cartão de crédito. Mas quando chegar a conectividade, a Infovia, eu faço chegar as informações todas e tem os números que tu me disse. Mas sem conectividade, como é que eu pego os números com recenseamento manual? Que jeito?
Não, mas você tem hoje 70% do Brasil praticamente desconectado nesse sentido. Mas daí a gente volta ao que você estava colocando, assim, acho que a conexão é necessária e fundamental para você conseguir ter a fotografia clara de fato acontece no campo, e eu acho que também falta uma vontade política, né? Assim, você precisa ter um projeto correto, assim, você quer ter o Brasil com uma potência verde. Beleza, como é que faz isso? E tem que ter a vontade política, a narrativa correta de ouvir todos os lados, né? De ouvir o agronegócio, de ouvir a sustentabilidade, de ver onde é que essas agendas se cruzam, porque se o discurso ficar nós contra ele, rapaz, a gente não vai chegar a lugar nenhum nunca. Eu cito um exemplo, que é o seguinte, imagina que eu fosse... Aqui nós estamos assim, né? 20 anos, nós ficamos radicalmente contra o PT e o PT contra nós. Agora assume o Bolsonaro e nós temos um grupo que é radical de direita no processo. Então é o seguinte, imagina, tu chegando no síndico do teu edifício e antes de conversar com ele sobre o que ele fez de bom, tu xinga ele com tudo que ele fez de mal. Qual é a chance que tu tem de conseguir solução com ele? Nós precisamos voltar à cultura da convergência, começar a discursar pelo aquilo que concordamos. Vai ter divergência normal, o dissenso é normal, mas ele tem que ficar porque sobra, não porque começa. Tá? Nós temos que aprender a construir consensos. O que tu pensa e o que eu penso é diferente, mas nós temos uma média capaz de produzir coisas muito melhores do que passar a vida inteira discutindo a divergência sozinho. Isso nunca vai dar em nada. O Brasil tem que parar de construir a divergência para fazer o discurso que, como uma espada, vence o outro. Maravilha, isso, gente, tá muito bom, acho que mostrava toda a nossa intuição aí na hora de construir a Liga, tá de parabéns. Teca, quer fazer mais algum comentário? A gente passa para o bloco seguinte, já estamos também com o tempo bem atrasado agora. Olha, eu sei que você precisa passar para o bloco seguinte, eu gostei muito de ouvir o Alceu e o Luciano, eu acho que nesse bloco, né, foi falado muito organização de dados, né, que eu acho que é bem por aí. Né, saber o que é esse Brasil, né, outra palavra que eu coloco junto, legalidade. E para ter organização de dados, legalidade, o Luciano falou muito bem que 70% desse Brasil, né, não está ainda, não chegou, né, toda essa, né, não está com toda isso organizado. Eu vou falar de uma outra coisa que a gente já falou aqui, gente, sabe, regularização fundiária, nós já falamos disso. Eu coloco nesse mesmo, sabe, né, nessa mesma prateleira, regularização fundiária, gente, 110 mil pedidos de título, né, e nós temos a MP 910 que passou para 2333 e a gente torcendo para que isso, eu acho que todos os lados que estão, né, aqui, fora daqui, a gente concorda com isso daí, né, e eu acho que isso, com certeza, é um instrumento de redução de desmatamento legal, vai ter o CPF do cara lá, vai conhecer o cara. Eu acho que para fechar isso, eu acho que é isso, que eu acho que isso tem a ver também com o que o Alceu falou e que o Luciano falou, organizar. Eu adoro isso, né? Vamos organizar essa coisa toda, e então eu acho que mais uma vez, lembrar da nossa regularização fundiária, que se Deus quiser, vai para frente aí. Obrigada, Marco. Obrigado. Opa, eu que agradeço. Lilian, tá contigo. Muito bem, vocês já estão falando, né, dos desafios do agro, a gente tem vários desafios no nosso país, na verdade, então a gente vai entrar agora nesse bloco para falar justamente sobre o futuro do agronegócio, seus desafios, né, o Brasil exporta para mais de 170 países, então a gente vai continuar sendo aí grandes fornecedores de alimentos e precisa, de fato, ter essa organização de dados, ter tudo isso que a gente está mencionando, que vai fazer com que a situação, né, dos produtores seja cada vez melhor no nosso país para produzir e a gente também consiga ser cada vez melhor vistos lá fora. E para introduzir, então, esse tema, eu quero chamar agora o vídeo do Grupo Morena de Tangará da Serra, de Mato Grosso. Vamos ver. Bem, em 85 nós mudamos para o Mato Grosso em busca de uma vida melhor. O Mato Grosso tinha pouca infraestrutura e praticamente não tinha comunicação. O início não foi fácil e no decorrer desses 30 anos o Mato Grosso foi se transformando. Hoje o Mato Grosso é um celeiro do Brasil e com muita tecnologia as coisas foram acontecendo. E muita coisa tem mudado com a vinda dessa agricultura 4.0. Hoje você tem várias informações na palma da mão, como informações de insumos, informações do clima, informações das frotas. Hoje você tem tudo isso, você consegue fazer um gerenciamento com o celular.
Exatamente, considerando toda a vinda da tecnologia, as mudanças de concepção no mundo, nós também trouxemos para dentro do Grupo Morena novos conceitos de produção. Uma produção sustentável, que respeita o meio ambiente e que busca uma perenidade. Então nós temos aqui plantio direto, integração lavoura-pecuária, nós temos energia solar, reciclagem do lixo, temos nossas técnicas de captação da água da chuva, por onde a gente consegue captar através das calhas nos barracões essa água e utilizar nos tratos culturais e também para lavagens de maquinário. Então nós estamos investindo nas pessoas, que são o principal diferencial de qualquer organização, e isso tudo vem acrescentando cada vez mais. Falando nessa parte de pessoas, eu sou o Luiz Otávio e eu estou dentro do Grupo Morena, fazendo parte do processo sucessório, junto com os meus primos, o Douglas e a Vanessa. E um pouco nessa parte das pessoas, a gente se refere nessa parte da qualificação delas. Então, quando se fala num processo sucessório, nós temos que estar qualificados independente do tamanho da propriedade que a gente tem para administrar. Voltando a falar em pessoas, não poderia perder a oportunidade de falar da mulher, né? A mulher, na verdade, ela sempre esteve inserida dentro do agronegócio, basta ver as nossas avós, nossas mães. O que acontece é que agora a mulher tem visibilidade no trabalho que ela tem exercido dentro do agronegócio. E isso tem trazido um incremento muito grande para a atividade, uma valorização ainda maior da atividade, porque a força da mulher, essa sensibilidade que ela tem, isso faz com que todos os negócios tenham uma gestão melhor e tenham longevidade. E o que agora a gente precisa fazer, na verdade, no agronegócio, já que o Romeu comentou que nesses 30 e poucos anos o Mato Grosso se transformou, a gente soube plantar e preservar. E agora a gente precisa comunicar, falar para o Brasil e para o mundo as coisas boas que a gente tem feito dentro da agricultura. Perfeito, então a gente tratou aí nesse vídeo de vários assuntos que a gente já vem falando, né? Então, tecnologia, a sucessão, né? O futuro, os jovens também no campo, e um ponto que ela tocou importantíssimo, que é a comunicação, que aí eu passo a bola para você, Marco. Obrigado, Lília. Então, esse é o bloco dos desafios para o futuro, né? Nós estamos vivendo uma era disruptiva, uma era em que o mundo digital está aí, e isso vai fazer com que o modelo mental, os modos de vida sejam completamente diferentes, e parece que a pandemia veio para acelerar tudo isso. Nós vimos ali no vídeo, já falando da agricultura 4.0. Então, eu gostaria de ouvir aos deputados federal Alceu os desafios dos marcos regulatórios, como a Câmara dos Deputados está pensando o futuro em relação ao agro, ouvir também na sequência da Teca e do Luciano, como eles enxergam os principais desafios do agro 4.0 nesse novo mundo digital. E, inclusive, Luciano, um pedido especial, você já deu uma dica aí da questão dos dados, mas também os desafios da comunicação, uma comunicação correta, que a gente possa contribuir para o conhecimento e não difundir fake news. Então, deputado Alceu, está contigo a bola. A agricultura 4.0 tem uma máxima. Todo dia eu acordo sábio e durmo um pouco ignorante. Porque a evolução é tão rápida, mas tão rápida, que a gente não acompanha. É uma coisa fantástica o processo. De qualquer sorte, a gente precisa pensar o seguinte: se nós queremos mesmo ser competitivos, tem alguns gargalos que tem que vencer. Tem uma que nós não falamos aqui. A agricultura tem muito verniz, muito brilho. Mas tem um conjunto de produtores endividados gigantesco. A dívida é enorme. Porque em algum momento da economia deu prejuízo, ou o café, ou o leite, ou a cana, ou é o soja, ou é o milho, deu prejuízo. E esse pessoal se endividou, e ele não consegue voltar para o sistema produtivo porque ele não tem crédito. Ele está pagando 30% de juros para poder plantar. Isso é um crime, porque esse cidadão não deu causa para o insucesso, não foi ele. No meu Rio Grande do Sul, por exemplo, 5 anos a fio, nós produzimos arroz com custo de produção mais elevado que o preço de venda. Que culpa tem esse cidadão? Nenhuma. Eu preciso trazer ele de volta para a produção, porque ele não é um desonesto, ele é um trabalhador, uma máquina de produzir. Mas nós temos pesquisa, tecnologia e inovação. Estamos investindo em pesquisa com recurso público que devíamos? Não, estamos distante disso. Nós somos um país com cobertor curto, né? Ficamos a vida inteira trabalhando o imediato, não percebemos isto. Nós não temos, por exemplo, Luciano, um país que tem planejamento decenal sobre logística de transporte. Tu imagina, eu quero investir no Pará. Aí o cara vai passar uma linha de trem daqui 5 anos aqui.
Eu boto toda a minha estrutura lá, 5 anos, troco o governador e o presidente, mas não vai passar trem nenhum aí. E eu fico com tudo isso no meio do mato, sem nada lá. O país precisa de previsibilidade, planejamento decenal, no mínimo 10 anos. Precisa de inovação. O nosso crédito para a agricultura, principalmente para o pequeno e o médio, está pagando 6,7 de spread, é o custo da papelada e o cartório do banco. Não tem nada a ver com isso, é caro demais, não tem por que cobrar. Nosso crédito, nós estamos com uma taxa Selic de 2%, o juro para o crédito com juro negativo em tudo que é lugar, os fundos querendo financiar a agricultura, e eu continuo de joelho no balcão de um banco preenchendo papel e fazendo documento em cartório. Isso é um atraso. Nós queremos ir para o mercado de capital, e vamos, com certeza. Nós queremos logística, conectividade, nós queremos mercados internacionais. Nós estamos prontos para o futuro. Nós daqui 10 anos, estaremos alimentando 2 bilhões de pessoas. Estaremos em todos os mercados mundiais. Quem quiser ter certeza de que vai comer bem, terá que conversar com o Brasil. Mas não faremos isso com arrogância. Faremos com muita dedicação, com muito profissionalismo, com muita produtividade, com muito zelo ambiental. Nós, com certeza, seremos selo verde, mas não é por desejo nem retórica. Será pela prática e atitude correta e responsável com a nossa sustentabilidade. Maravilha, muito obrigado, deputado. Teca, está contigo. Olha, eu vou pegar o gancho aí do Alceu, né? Eu acho que futuro do agro, a primeira coisa, gente, nós já falamos bastante hoje, é o uso de tecnologia, né? Então, as tecnologias que já são usadas, né? O Alceu, ele fez até uma figura que eu até me diverti, né? Eu amanheço sem saber o que tem de novo, porque a gente se sente burro mesmo, né? Sem saber, porque o 4.0 é uma loucura. Até o Luciano fez uma figura aí de ver aquelas máquinas imensas. Gente, parece disco voador. Até eu também vou nas feiras e falo, Jesus, o que é isso aqui? Precisa ser muito bom, né? A pessoa muito treinada para mexer com aquelas coisas lá. Então, a gente já está nesse caminho, nós já estamos nesse caminho da tecnologia. O Alceu falou hoje do plantio direto, olha quanto que a gente já andou, né, para frente. Vamos falar de futuro, né, de pasto degradado, vamos falar das dificuldades que a gente tem também, né? Nós temos 122 milhões de pastagem degradada aqui, que eles podem ser absorvidos pela agricultura, eles podem voltar a ser produtivos. Eu acho que isso é uma coisa. Integração lavoura, pecuária, floresta, que é uma coisa que, né, a gente não tocou, mas eu acho importante falar disso também. O Brasil já usa muito isso é futuro, né? Eu acho que o produtor já está usando, vai usar muito, mas para não me estender tanto falando de tecnologia, eu acho que conectividade, a gente falou hoje aqui, né, de conectividade, que o quanto que está precisando, e principalmente esse Brasilzão aí tudo, né, eu gosto muito quando às vezes eu falo assim, né, eu estou no estado de São Paulo, né, então eu ando um pouco pelo Brasil, não andei tanto como o Luciano e como o Alceu provavelmente, mas a gente vai lá no nortão do Brasil, ou do mundo, né, e nesse Brasilzão que a gente anda. Então, isso é uma questão muito importante, nós já estamos falando muito disso. Falamos aqui hoje também, gente, regularização fundiária, eu falei bastante, isso daí, eu penso nisso para o futuro, já expliquei aqui como eu acho, como eu vejo essa importância. E outra coisa, o Alceu citou aí do selo verde, né, eu acho que existe uma preocupação muito grande dentro do agro de atender esses outros mercados também de selos especiais. Nós estamos caminhando nisso. O produtor rural está muito prestando atenção nisso daí, certificados de origem. A gente está caminhando com essa cabeça, rastreabilidade, nós já estamos tudo nisso. Agora, vamos lá, falar das nossas vacas magras também, né? Então, a gente falou antes do pequeno produtor rural, dos pequenos, né, ou da agricultura familiar. Eu acho que, de alguma maneira, também é óbvio que o Brasil, todo mundo, esse governo, os próximos que virão, dar acesso, né, a 80% do Brasil que está fora, né, de alguma maneira, dessa produtividade, que ele tem essa tecnologia, que ele consiga chegar lá com tecnologia. Eu vi o Luciano falando aí, sabe, de associativismo, que eu acho que tem que ter, que ele esteja cooperativas, eu acho que é isso daí. Eu acho que tem um trabalho muito grande aí para ser feito, com certeza.
e olhando o tamanho do Brasil, né? Eu falo desse continente aí, dessa coisa gigantesca que a gente está. Eu acho que a gente vai ficar aqui debatendo, mas eu acho que o caminho é mais ou menos por aí. Obrigada, viu, Marco? Obrigado, Teca. Luciano, está contigo. Teca, eu fico muito feliz em ver você. Quando o Marrafon me convidou para participar disso aqui, eu fui entender quem estaria, né? E todo mundo que me falou de você, assim, vinha, o subtítulo era que era uma mulher, uma líder importante no agronegócio brasileiro, com uma cabeça moderna, com uma cabeça mais disruptiva, com uma cabeça olhando para essa agroindústria 4.0, sustentável, tal. Então, eu ter falado algumas coisas que você está mencionando me dá um prazer enorme, assim, de estar com um olhar parecido com o teu nas coisas do cooperativismo, nas coisas que eu de fato acredito. Eu acho que no Brasil as coisas não vão se solucionar por geração espontânea. Eu acho que se a gente não colocar a mão na massa, eu estou aqui como cidadão ativo, sabe? Eu não precisava estar aqui nesse debate, nessa discussão. Eu estou aqui porque eu de fato quero aprender, quero ouvir humildemente, quero entender como é que eu posso contribuir com a potência da minha voz. Eu realmente acho, assim, eu fui a Davos esse ano e eu me senti muito envergonhado em relação ao Brasil quando eu cheguei lá, porque o Brasil estava bem representado, talvez na agenda econômica, a gente não estava em nenhuma outra agenda, não tinha nenhum painel com o Brasil de sustentabilidade, de agricultura, de educação, de saúde. E eu fiquei pensando como é que deveria ser o papel do Brasil, como é que ele deveria ser visto num fórum desse que debate economia, mundo e futuro, né? E nesse momento de resetar o mundo. E o Brasil tem que ser a maior potência verde do planeta, a gente tem que ser visto por isso, e não adianta a gente ficar adorando a nossa própria pílula se não tivesse acontecendo de verdade, entendeu? Eu acho legal se ouvir, mas aí você vê, a Amazônia está queimando, a gente está desmatando, tem um monte de problema acontecendo que a gente não pode fingir que não existe. Então eu prefiro enxergar o problema e ver como é que a gente soluciona. E está claro que a solução passa por mim, na minha maneira de ver, por dados. Assim, ou você realmente organiza esse 4.0 que vocês estão usando, é transformar, para ser uma agroindústria sustentável, a gente tem que ter os dados muito claros de quem é o produtor, dos nossos rebanhos, de todas as coisas que a gente está vendo por aí. Então, e para isso, a gente tem que, acho legal o que vocês estão fazendo aqui, acho que a Liga do Agro é uma moçada nova chegando nesse ambiente, a gente tem que convocar a sociedade civil para estar próximo, a gente tem que participar dessa renovação. A renovação não é só política, ela é de lideranças por todos os lados, e eu estou participando dos movimentos cívicos para isso, entendeu? O Marrafon fez parte do Renove e do Agora, assim, porque a gente tem que ter novas lideranças em todos os setores, inclusive no agrícola, na agroindústria, vamos dizer assim, e na sustentabilidade, em todas as agendas que para mim são importantes. Então, a gente ouvindo aqui, eu acho que cabe, sim, ao Estado abrir o mercado para essa produção, mas acho que cabe ao setor privado ocupar ele. E para ocupar ele, eu concordo com o que o senhor falou, a gente tem que preparar a mão de obra, preparar a gente. Eu estava pensando aqui, eu estava fazendo uma correlação enquanto vocês estavam falando, a agricultura tem cultura no nome, de cara. Ecologia tem estudo no nome, embutido nele. Então, acho que a gente precisa transformar o Mato Grosso assim, na Stanford da ecologia, a Amazônia na Oxford da biodiversidade. A gente precisa atrair para o Brasil as melhores cabeças para as pessoas virem para cá estudar a fundo, contribuir com essa agenda que a gente tem que construir. E formar a gente aqui no Brasil também e dar espaço e oportunidade para as pessoas. Então, eu acho que eu fiquei muito contente com o que a gente conversou aqui. Acho que eu consigo colocar um pouco das coisas que eu estou pensando. E, mais uma vez, agradeço aí, Marrafon. Eu que agradeço, Luciano. Lilian, então, já passando aí para os nossos momentos finais, né, dizendo também que é importante aí que os órgãos ambientais funcionem, que os licenciamentos tenham esse devido tempo, ou seja, o produtor hoje sofre muito, né, com a burocracia estatal e muitas vezes não consegue desenvolver a contento. Então, só fazer esse registro, até a pedido do meu amigo André Babi, que foi um dos grandes incentivadores que acreditou no sonho de realizar esse evento hoje, né. Então, Lilian, passando a bola para ti. Tá certo, Marrafon, obrigada a todos vocês. A gente está com o horário avançado, então a gente já vai encerrando. E falando também sobre o futuro do agro, é importante a gente falar sobre a educação, né? E a Liga do Agro também tem uma preocupação grande com a educação, por isso tem o projeto Sementinhas do Agro, que tem o objetivo aí de atender as escolas públicas em locais mais pobres, para ensinar às crianças todo o trajeto do alimento até chegar ao prato. Isso é bem importante também. Esse projeto Sementinhas do Agro também
ensina práticas sustentáveis, a importância da preservação do meio ambiente. Eu quero, então, parabenizar toda a equipe da Liga do Agro, agradecer mais uma vez, né, por essa oportunidade da gente estar debatendo aqui. Eu quero rapidamente mencionar o nome de cada um que faz parte da Liga do Agro. A presidente Marielle Bife, todo o time de administração e conteúdo, o André Babi, o Antônio Luiz Neto, o Araquém Midon, a Ana Luísa Mendonça, a Ana Clara Baldassi, a Andréia Cordeiro, a Ângela Ruiz, o Eduardo Bessin, a Gabriela Souza, a Jéssica Secom, Gustavo Spadotti, Leilane Rocha, Nicolas Vital, Nivaldo Forastieri, Noelle Foleto, Paulo Arbex, professor, Pedro Puccini, Roberta Páfaro, Sônia Bonato, Samanta Pineda e Stephanie Ribeiro. Então, vocês estão de parabéns aí com esse trabalho, né, de um ano, que vem conquistando aí grandes espaços também, e de fato a gente dialogar, falar sobre o que existe de bom no campo, na cidade, mas o que existe também de algo a ser melhorado para a gente pensar no futuro, nas futuras gerações, é importantíssimo esse diálogo. Então, mais uma vez, quero agradecer aí por estar participando desse debate tão rico, tão importante com todos vocês. Teca, deputado Alceu, Luciano, Marrafon, obrigada a todos que nos acompanharam também ao vivo e até o nosso próximo encontro. Um abraço, boa noite. Um abraço, meus queridos, tudo de bom. Obrigado a vocês. Obrigado. Tchau, tchau. Muito Valeu. Bom. Obrigado. Obrigado a todos, vocês foram maravilhosos, gente. Muito bom. Obrigado, Lilian. Muito obrigado. Valeu, obrigada.